Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livre-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos vocês que estão entrando aqui no Facebook agora, nessa live, que todas as manhãs vamos fazer nesse tempo que estamos vivendo tão especial, tão difícil, tão cheio de provações, né? Tão cheio de perguntas. Nós queremos, como homens e mulheres de fé, colocar o nosso coração em Deus e receber dele a orientação que vem da palavra de Deus, a orientação que vem através da igreja para vivermos esses tempos difíceis. A palavra de Deus é a bússola que nos orienta nos caminhos da nossa vida e nós queremos nos orientar por essa palavra. Nessa meditação de hoje, nós vamos ler um trechinho do Evangelho de São Lucas, que é o Evangelho da missa de hoje, é o Evangelho da liturgia de hoje. E você pode acompanhar comigo aí na sua Bíblia. Se você tiver a Bíblia nas suas mãos, pegue aí, eu dou aqui ainda um tempinho, pega a sua Bíblia, vamos meditar sobre a palavra de Deus e nos alimentar, nutrindo a nossa fé com essa palavra. O Evangelho é segundo São Lucas, é o capítulo 18. E vamos ler do versículo 9 até o versículo 14. E o versículo 9 diz assim: para alguns que confiavam em sua própria honradez e desprezavam os demais, contou-lhes esta parábola. 2 homens subiram ao templo para rezar. Um era fariseu, o outro coletor de impostos. O fariseu, de pé, orava assim em voz baixa: ó Deus, eu te dou graças porque não sou como o resto dos homens, ladrões, injustos, adúlteros ou como esse coletor. Jejuo 2 vezes por semana e pago dízimos de tudo que possuo. O coletor, de pé, à distância, nem sequer levantava os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem piedade deste pecador. Eu vos digo que este voltou para casa absolvido, o outro não. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Meus irmãos e minhas irmãs, é com essa palavra linda de Deus no dia de hoje que nós queremos começar o nosso dia, com essa postura desses 2 homens que sobem ao templo para rezar. É muito interessante perceber que os 2 sobem ao templo pelo mesmo motivo, mas apenas um deles alcança o coração de Deus. Os 2 sobem ao templo para rezar. Um é fariseu, como a própria parábola diz, uma seita do judaísmo. Ele é profundo conhecedor da lei de Deus, conhece os mandamentos, conhece a Torá, pratica a religiosidade dele à risca. O outro, por sua vez, ele é um conhecedor público, é conhecido publicamente como um pecador. Por quê? Porque tinha essa profissão, ele era coletor de impostos. E nós sabemos que na Palestina daquele tempo, os coletores de impostos eram aqueles que trabalhavam para o Império Pagão, que era o Império Romano. E muitas vezes, na cobrança desses impostos, eles roubavam muito das pessoas. E por isso todos já sabiam, ali tem um pecador público, um publicano, né, como a própria parábola diz. E é muito interessante notar que logo no primeiro versículo da parábola, Nosso Senhor, ele quando narra a parábola, São Lucas, ele escreve o motivo, qual era a intenção dessa parábola.
A intenção da parábola era mostrar a alguns que estavam convencidos de serem justos diante de Deus e desprezavam os outros. Há uma outra tradução que diz daqueles que confiavam na sua própria justiça. Aqueles que confiavam na sua própria justiça. Então é muito interessante perceber isso. São Lucas, ele logo no primeiro versículo, ele relata isso, né? A tradução que eu tenho aqui diz assim: eles confiavam na sua própria honradez e desprezavam os demais. Muitas vezes isso pode acontecer conosco também. Um olhar distorcido, desfocado sobre tudo aquilo que fazemos e até nos levar ao desprezo dos outros. Ora, diz aqui a parábola com essa intenção, né? São Lucas mostra a intenção de Cristo ao narrar essa parábola. Podíamos dizer, um apelo à humildade, um apelo de Deus à humildade dos homens, que tenhamos um coração humilde. É muito clara a intenção da parábola desses dois homens que sobem ao templo para rezar. Dois homens, duas vidas, dois pensamentos diferentes, duas atitudes diferentes. Aqui, quando a gente vai lendo esse texto de São Lucas, a gente percebe que o fariseu, ele não está falando mentira, ele está dizendo a verdade também. O texto mostra que ele está dizendo a verdade. Ele cumpre à risca os mandamentos, ele obedece todas as leis da sua região, da sua religião, paga os dízimos, cumpre os horários de oração, ou seja, cumpre à risca. Porém, o texto mostra que ele é um homem que se basta, ele está satisfeito de si mesmo, ele não espera mais o novo de Deus. Ele não espera, ele já tem um mérito e ele está certo de que Deus vai agir pelo seu comportamento. Ele não está aberto a Deus, à ação de Deus, à novidade de Deus, aberto àquilo que nós hoje chamamos de evangelho, a boa nova de Deus. Por quê? Porque ele se basta. Eu disse no início e repito, os dois subiram ao templo para rezar, mas a oração dele é uma gratidão a si mesmo. É um olhar desfocado de ele só olha para si. Obrigado, Deus, porque eu não sou como eles, porque eu não faço isso, porque eu não aquilo, porque eu não... E uma oração que está centralizada no próprio eu. E é interessante nós percebermos que a gratidão, como já disse um grande poeta no século XX, ela é a memória do coração. E a gratidão verdadeira é quando a gente reconhece que os benefícios que temos, eles vêm de Deus e não de nós mesmos. O apóstolo Paulo, num dos trechos da carta aos Coríntios, ele pergunta assim: o que há em ti que não tenha recebido? Ou seja, tudo que temos nós recebemos de Deus. Então a nossa humildade de reconhecer isso. Então essa atitude do fariseu centrada em si, ele se basta, ele está satisfeito de si mesmo. É essa atitude que Deus quer arrancar do nosso coração. Nós não estamos satisfeitos somente conosco mesmos. Nós precisamos de Deus. Nós não nos bastamos. Nós precisamos de Deus. Pois a atitude do outro homem que sobe ao templo, ele é esse publicano, como eu disse, esse pecador público, esse cobrador. Diz aqui o texto, que ele faz uma confissão, e é uma confissão sincera dos seus pecados. Ele, como que já sabe o título que ele tem, ele é um pecador. E diz aqui o texto que ele nem ousava levantar os olhos aos céus. O fariseu, o pecador, diz aqui o texto, que ele batia no peito, nem sequer levantava os olhos ao céu, batia no peito dizendo: ó Deus, tem piedade deste pecador. Tem piedade deste pecador. E é lindo perceber, meus irmãos, que essa confissão sincera, ela atinge ao coração de Deus. Ela chega ao coração de Deus, porque é sincera. Porque ela é de alguém que não se basta, alguém que depende de Deus. Alguém que não é autossuficiente. E a humildade é justamente essa verdade,
a verdade sobre a nossa vida, a verdade sobre a nossa condição, de que nós dependemos de Deus em todo o tempo. O que nós podemos aprender com essa parábola, nesse texto de hoje? O que a palavra de Deus quer nos ensinar, né? Primeiro, que a sentença que o fariseu pretende por suas obras é um dom de Deus. Nós não agradaremos a Deus simplesmente pelos nossos méritos. Nós agradaremos a Deus por Jesus Cristo, pelos méritos de Cristo. Aquilo que fazemos de bom e tantas coisas, é verdade, fazemos sim boas, mas elas têm um mérito diante de Deus por Jesus Cristo. É Ele o dom de Deus para nós. Então, entender um pouco isso nessa parábola de hoje. Só Deus pode conceder a nós esse dom. O dom da justiça, o dom da justificação, o dom do perdão dos pecados, e não simplesmente pelos nossos méritos. É com essa palavra que eu queria abençoar a sua vida hoje e pedir a bênção de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Eu não sei onde você está e nem o que você está fazendo nessa manhã. Alguns estão trabalhando, outros estão nas suas casas. Alguns estão calmos, tranquilos, mas sabemos que muitos estão na aflição, no desespero. Nós queremos pedir que a palavra de Deus venha acalmar o nosso coração agora. E por isso, vou tomar uma palavra do Salmo, que pedindo a Deus essa proteção e esse auxílio. Uma palavra do Salmo 45, para acalmar o nosso coração nesse tempo de tempestade. E por que digo isso? Porque nós sabemos que o Evangelho narra algumas situações de tempestades. Numa delas, o Evangelho narra que Jesus estava dormindo no barco. É lindo perceber isso, que Jesus não abandona o barco da nossa vida. Ali, enquanto o homem cansado dormia, mas os discípulos o acordam logo e ele vem em socorro à dificuldade que eles estavam passando. Aqui eu queria terminar essa meditação rezando uma palavra do Salmo, justamente pedindo essa graça de Deus sobre nós. Queria convidar você a se colocar assim, confiante nas mãos de Deus, esperançoso em Deus. E diz assim a palavra: Deus é para nós refúgio e fortaleza, auxílio nos momentos desfavoráveis. Ele é sempre disponível. Por isso não tememos, ainda que a terra trema e os montes vacilem no alto mar. Suas águas podem ferver e rugir, sacudindo com suas ondas os montes. Está conosco o Senhor dos exércitos. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Você pode repetir esse versículo aí no seu coração? Conosco está o Senhor dos exércitos. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Essa palavra do Salmo que vem ao encontro do nosso coração, trazendo a certeza de uma presença. Não são as circunstâncias que regem a nossa vida. O que rege a nossa vida é a certeza de uma presença do Deus Todo-Poderoso, que conduz a nossa vida, conduz a história, e tudo está nas suas mãos. Por isso, rogando a Virgem Santíssima, nossa Mãe, aqui nessa imagem de Nossa Senhora do Amor Divino, com o Espírito Santo no seu peito, nós pedimos que ela nos proteja, que ela nos ampare, que ela estenda sobre nós o seu manto e abençoe a todos nós e as nossas famílias. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E eu queria, antes de terminar essa meditação, abençoar as pessoas que hoje estão aniversariando, hoje nesse dia 21 de março de 2020. Mando um abraço aqui para o Frederico Molter, que está aniversariando hoje, José Baldelin, abençoando hoje,
E outras pessoas que você conhece, que também hoje fazem aniversário, escreva aqui para que a gente possa também no dia de hoje rezar por elas. Quero hoje, de forma especial, abençoar todos os profissionais de saúde, aqueles que saíram nessa manhã, deixaram suas famílias em casa para irem para os hospitais, para as clínicas, para cuidar das pessoas enfermas, correndo risco à sua própria vida, mas vivendo a beleza do juramento de se dedicar à saúde, à vida do próximo. Então eu queria terminar essa meditação invocando a bênção de Deus sobre você e sobre a sua casa. O Senhor esteja convosco. Desça sobre todos vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom dia para todos e nos encontraremos novamente às 3 da tarde para o texto da misericórdia. Fiquem com Deus.